Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Com isso você estará ajudando o canal. Não perca também os cursos de Python e JavaScript. Hoje nessa aula do curso de banco de dados, a gente vai aprender sobre os tipos de dados aqui no SQL. Então bora pro vídeo. Então, galera, vamos falar sobre os possíveis dados em SQL. Eu estou aqui com uma documentação que eu vou deixar lá no GitHub. Se você não tem o GitHub, tem playlist aqui no canal ensinando a trabalhar com o GitHub. E essa documentação é muito importante, porque com ela você pode fazer consulta. A gente não lembra de tudo, a gente sempre esquece. E com a documentação em mão você consegue fazer uma consulta e agilizar um pouco o processo. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do integer ou integer, que representa números inteiros de tamanho normal. A capacidade, essa é a capacidade aqui, ó. Então a gente vê que a capacidade bastante alta, a gente tem um número aqui bem grande. E a gente tem aqui um exemplo do integer, que é um int, que a gente já usou já nas tabelas aqui, o integer ou integer. A gente vai declarar aqui o campo e dizer que ele é do tipo int. A gente tem o tinint aqui, que vai ser um pouco menor. Ele tem uma capacidade de 0 a 255 se não for assinalado. Se for assinalado, ele vai de menos 128 a mais 127. E a gente tem um exemplo aqui também. A declaração é muito parecida com o int. Ó. A gente vai só alterar aqui de int para tinint. Vale ressaltar, ó, que aqui a gente está ocupando mais espaço. Tinint, a gente está ocupando menos espaço. Conta muito em banco de dados também. Você tem um campo que você sabe que vai guardar poucos dados, não tem por que se reservar um espaço muito grande para aquele campo. Tem o small int, né? O nome diz, já é um campo já bem maior. Ele vai de menos 32.768 a mais 32.767. Ou, se não for assinalado, de 0 a 65.535. Representa números inteiros de tamanho médio. Tem o medium int aqui, que representa números inteiros de tamanho médio também, só que aqui a gente tem uma capacidade bem maior, a gente tem um espaço bem maior. A gente tem aqui 833.600 e pouquinho, se não for assinalado, né? Menos 838.000 e mais 838.800 e alguma coisa. Então é muita coisa isso aqui. A declaração é a mesma. A gente tem o campo e vai declarar aqui o medium int. A gente tem também o big int. O big int, como o nome diz, é muito grande, porque a gente tem uma capacidade aqui, ó. Olha só, é um número muito grande isso aqui. Então ele é realmente muito grande. Para mim declarar um big int, eu tenho que ter certeza que naquele campo eu vou armazenar números realmente muito grandes aqui. Não vou desperdiçar tempo de criar um big int para armazenar, por exemplo, um ID, ou um código ou uma coisa assim. Então eu tenho que saber trabalhar com isso. O float, que representa o número de ponto flutuante simples. A capacidade de implementação geralmente de 6 a 7 dígitos significativos. E aqui vale ressaltar que no float eu vou passar. Aqui eu passei 6 e 2. Então 6 é o número total de dígitos significativos. E 2 é o número de casas decimais que eu vou ter nesse float. Então no float eu tenho que passar o número de dígitos significativos e o número de casas decimais que eu vou ter nesse número. A gente vai ver isso mais lá na tabela. Mas já tem que entender isso aqui, ó. A declaração, vou declarar float, passar os números significativos, a quantidade de números significativos e a quantidade de casas decimais que eu vou ter nesse campo float. O double representa números de ponto flutuante com precisão dupla. A capacidade, geralmente, até 15 dígitos significativos. E no double também eu vou passar, que eu passei 15, que é o número total de dígitos significativos, e 4 vai ser o número de casas decimais. Então a mesma lógica que eu tenho aqui no float
e passar a quantidade de números significativos e a quantidade de casas decimais que eu vou usar, no float, no double, eu vou ter que a mesma lógica. Eu vou passar a quantidade de números significativos e a quantidade de casas decimais que eu vou ter nesse campo. Eu tenho decimal aqui, eu acho que a gente já usou decimal numérico, né? Que representa números decimais de precisão fixa, capacidade que depende da precisão específica. Por exemplo, decimal, aqui eu passei um 10 e um 2, pode armazenar números com até 10 dígitos, nos quais 2 são decimais. Então aqui no decimal eu posso ter um número de 10 dígitos com 2 casas decimais. E a declaração aqui lembra muito também o double e o float. Eu tenho o primeiro argumento aqui como a quantidade de números significativos, né? E o segundo argumento como a quantidade de casas decimais. Eu tenho o char, e vale ressaltar essa diferença do char por varchar. O char, cadeia de caracteres, comprimento fixo. Então no char, quando eu digo char 10, eu já estou pré-definindo, eu estou separando ali 10 caracteres para o char. Eu sei que o char vai ter capacidade de tamanho 10. Então, cadeia de caracteres de comprimento fixo. A capacidade é definida pelo tamanho especificado durante a criação da tabela. Eu criei, defini que é 10, acabou. Eu posso usar 1, vai continuar sendo 10, estou desperdiçando 9, mas é isso. Então, esse é o char, ele é fixo. O varchar, como o nome já diz, é uma variável, então ele varia. Então, uma cadeia de caracteres de comprimento variável. A capacidade é de 65.585 caracteres. O armazenamento utilizado é dinâmico, dependendo do comprimento da real string. Aqui eu declarei uma varchar de tamanho 255, mas se eu coloco uma varchar menor que 255, ele vai assumir esse tamanho. Então ele vai se ajustar ao que eu passar para ele. Quando eu estiver lá adicionando elementos na tabela, ele vai se ajustar a isso. E não vai ser fixo igual o char. Então eu tenho o varchar, que é uma variável, um campo que vai ter um tamanho variável de acordo com o que eu passo para ele. O text, comprimento variável também, capacidade 65.535 caracteres, é especialmente útil para armazenar grandes quantidades de texto. Então aqui eu tenho um texto, vou declarar do tipo text, e a declaração é essa. É importante observar, eu deixo isso claro na documentação aqui, ó. É importante observar que o uso de char pode consumir mais espaço de armazenamento, porque eu declarei o char, coloquei um valor fixo nele, posso não usar tudo, pois ele aloca espaço suficiente para a quantidade máxima de caracteres, mesmo que a string seja curta, que é o que eu expliquei antes. Por outro lado, varchar e text são mais eficientes em termos de armazenamento para strings e comprimento variável. Ele vai se adaptar àquela string que eu passei. Lembre-se de ajustar os tamanhos dos tipos de string de acordo com requisitos especificados no seu aplicativo para otimizar o armazenamento e desempenho. Então, se você tem um campo que vai ter poucos caracteres, não faz sentido você ter lá um varchar 50. Você não vai usar 50, você vai usar 3. Por que você vai colocar lá um char 50, né? Coloca um varchar que ele vai se adaptar. Ou coloca um char 5, por exemplo, que você não vai estar desperdiçando tanto. Mas vamos lá. O date, que representa o formato data, e o formato é esse aqui. A gente vai declarar o date dessa forma aqui, é bem padrãozinho, e vai ser um campo do tipo data. O time, que é o tipo tempo, o padrão vai ser esse aqui, hora, minuto e segundo, do tipo time. Aqui a gente vai trabalhar muito com isso quando a gente for fazer um GRUD. A gente vai usar muito a data que foi inserida aquele produto, a data que foi vendido aquele produto. A gente vai trabalhar muito com isso lá. A gente vai trabalhando com Python, com JavaScript já interagindo com o banco de dados, a gente vai ver isso muito claramente. Mas aqui também no curso de banco de dados a gente vai trabalhar com isso. O datetime, que ele vai me retornar a hora e a data, né? Esse campo vai guardar a hora e a data. O formato vai ser esse aqui, né? Ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. A gente vai ter exemplo disso aqui também no banco de dados, no curso de banco de dados. A declaração é bem simples, datetime aqui, faço o campo e eu tenho datetime. O timestamp,
que é um registro de data e hora, mas com fuso horário. Então aqui, no meu registro, eu já vou dizer que ele tem um fuso horário. Geralmente utilizado para armazenar informações sobre quando o registro foi inserido ou atualizado. Então aqui a gente começa a ter visão de um GLUD aqui, ó. Eu inseri um registro, então eu quero saber quando que ele foi inserido, quando que ele foi atualizado. A gente vai ter esse campo lá que vai guardar isso e vai retornar para a gente. Ao usar o timestamp é importante entender que ele pode ser afetado por configurações de fuso horário no servidor MySQL. Além disso, datetime e timestamp têm diferenças sutis, sendo que uma delas, o fato de timestamp é afetado pelo fuso horário, enquanto datetime não é afetado pelo fuso horário. Muito importante entender isso aqui, ó. Esse timestamp vai ser afetado pelo fuso horário e o datetime não vai ser afetado pelo fuso horário. Escolha a informação de data e hora apropriada com base nos requisitos específicos do aplicativo. Então aqui eu estou só dizendo para prestar uma certa atenção. Se você não vai ter que trabalhar com fuso horário, pega o datetime que é melhor. Booleano. Booleano é a coisa mais simples do mundo. Verdadeiro ou falso, 0 ou 1, simplesmente isso. Então, embora exista o termo boolean ou booleano para representar valores verdadeiro e falso, é importante notar que os tipos são sinônimos. Tem int, mas que ele não possui o tipo de dado booleano nativo, mas pode usar o TMInt, aqui eu estou passando 1 como argumento para ele, ó, para armazenar valores 0 ou 1 e podem ser interpretados como falso ou verdadeiro. Então aqui, ó, eu tenho o TMInt 1 e esse valor falso ou verdadeiro aqui, ó, eu posso passar para ele um falso ou um verdadeiro. Para ficar mais claro, eu gosto de sempre comparar com a aplicação real. Então, se você pode ter nesse campo, por exemplo, quando você entra no login, você vai guardar ali, o usuário está logado ou não. Então, esse campo pode armazenar aí, ó, um verdadeiro se estiver logado, um falso se não. A gente vai ver isso mais a fundo. Vai aprender mais sobre ele aqui no curso de banco de dados. Ao inserir dados na tabela, isso aqui é um insert, né? A gente vai usar para inserir esse timestamp aqui para usar ele como booleano. Então eu posso inserir um 0 ou 1. Tá, beleza, vamos lá, vamos continuar. O binário, dados binários de comprimento fixo, capacidade é definida pelo tamanho específico durante a criação da tabela. Então no binário eu vou ter elementos binários e o comprimento é fixo. Lembrando lá o char. Então se eu definir aqui que vai ser 10, vai ser 10. Eu posso usar 2, mas vai ser 10. Então eu posso estar desperdiçando armazenamento. O var binário, a mesma lógica lá do char e do varchar. O var binário vai variar de acordo com o que eu adiciono nele. Então dados binários, comprimento variável, capacidade 65.535 bytes. Armazenamento é dinâmico, dependendo do comprimento real dos dados binários. E aqui eu vou passar um var binário, tamanho 255, e eu usar 255, beleza. Se eu não usar 255, ele vai se adaptar àquilo que eu for inserir no campo. Upload, dados binários grandes, capacidade 65.535 bytes ou mais, dependendo da configuração. Muitas vezes usado para armazenar grandes quantidades de dados binários, como imagens e arquivos. E a declaração, né? Load aqui muito simples. Aqui, galera, eu adicionei também uma explicação sobre esses tipos que são relacionados a tipos espaciais. Então eu coloquei aqui, ó, os tipos espaciais. No MySQL são parte de suporte de dados geoespaciais, permitindo armazenar a manipulação de informações relacionadas à geometria espacial. A gente está falando de geometria espacial mesmo. Alguns dos principais tipos incluem Geometry, que é um tipo geométrico que pode representar vários tipos de geometria espacial, como ponto, linha e polígono. Point, que representa um ponto no espaço tridimensional ou bidimensional. Então eu estou tratando dados espaciais aqui. Line string, que representa uma sequência de coordenadas de segmentos de linha que são conectados formando uma linha. Isso é geometria. Line string, que representa uma sequência ordenada de segmentos de linha
quando conectados formando uma linha. Isso é geometria espacial. Polígono, que representa uma área fechada composta por uma sequência de anéis, anéis exteriores, opcionalmente anéis interiores. Multipoint, que representa uma coleção de pontos. Multiline string, que representa uma coleção de linhas. Multipolígono, representa uma coleção de polígonos. Geometric collection, que representa uma coleção de objetos geométricos, uma coleção de objetos geométricos de diferentes tipos. Isso aqui, galera, para quem vai trabalhar com coisa relacionada à geometria espacial, é interessante dar uma olhada. Para quem não vai trabalhar, é bom saber que existe. Eu acho que é sempre bom saber que existe, saber que tem a possibilidade, porque ideias surgem a partir disso. E aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Eu coloquei o geometria aqui, ó, onde eu estou declarando um tipo geometria, que eu estou declarando, inserindo aqui nele um dado, ó, um exemplo de uma localização, valor point 1 e 2. Os tipos espaciais em MySQL são especialmente úteis para aplicativos que lidam com dados geométricos, como mapas, sistemas de informação geométricos e outros cenários, onde representação e manipulação de dados espaciais são essenciais. Então eu vou usar isso aqui quando eu estiver trabalhando com um aplicativo que vai trabalhar aí com mapas, com localização e tudo mais. Além disso, os tipos mencionados fornecem uma variedade de funções e operadores espaciais para consulta e manipulações eficientes desses tipos de dados. Então, galera, eu tenho aqui o tipo enum. E o que o tipo enum faz? O tipo enum, enumeração, permite um conjunto de valores pré-definidos para cada coluna. Isso significa que a coluna só pode armazenar um valor que esteja na lista de valores especificado durante a criação da tabela. Então eu criei aqui uma tabela com o tipo enum aqui e passei uma lista de valores. E eu só posso inserir um que esteja nessa lista. Isso é um enum, um enumerador. E aqui eu estou inserindo um valor, né? Estou inserindo aqui a opção 1, né? Já que eu tenho aqui na lista, eu posso inserir. Deixo uma explicação breve aqui. O exemplo, a coluna escolha só pode conter os valores especificados. Opção 1, opção 2 ou opção 3. Tentar inserir outro valor resultará em um erro. Vale ressaltar que o MySQL atribui automaticamente valores inteiros a cada enum, começando por 1. Portanto, a opção 1 é representado internamente como 1, opção 2 como 2 e assim por diante. Tá, vamos lá. Embora os tipos enum possam ser convenientes para limitar os valores que uma coluna possa ter, é importante considerar que eles podem ter algumas limitações em comparações a outras abordagens, como tabelas de referência. Se você espera que um conjunto de valores possíveis mude com o tempo, uma tabela de referência pode ser mais flexível. No entanto, enum pode ser eficiente quando você tem um conjunto fixo e pequeno de valores possíveis. O tipo de conjunto set no MySQL é semelhante ao enum e permite que você escolha múltiplos valores a partir de um conjunto de opções definidas durante a criação da tabela. Então aqui eu tenho um exemplo do set, né? E eu posso nele definir um conjunto de valores. Então, enquanto no enum eu ia inserir apenas um elemento, no set eu posso inserir mais de um, que foi o caso aqui. Eu inseri a opção 1 e a opção 2. Nesse exemplo, a coluna das opções podem conter uma combinação de opção 1, opção 2 e opção 3. Então o set ele faz isso. No enum eu só posso ter uma opção, no set eu posso ter várias opções. Eu deixo uma breve explicação aqui. A gente tem o tipo long test, vai ser o último aqui que a gente vai tratar nessa aula, que é utilizado para armazenar textos grandes. E aqui a gente está falando grande mesmo. Aqui é um exemplo básico de como criar uma tabela com o tipo long test. Olha isso, é muita coisa, é muita coisa. É um campo realmente muito grande. A não ser que você tenha um texto num tamanho muito grande, não faz sentido você ter um long test nele. E o insert aqui, padrãozinho que a gente tem usado é insert in, então eu passo a tabela e passo o campo aqui. Nesse exemplo, a coluna long test pode armazenar valores
grandes, quer dizer, textos grandes. É apropriado quando você precisa armazenar strings longas, como documentos extensos e conteúdos de página web. Assim como em outros tipos de dados, é essencial ajustar o tamanho ao tipo de dado. É aquilo que eu estou falando. Se você tem um campo que vai ter poucas informações, poucos dados, não faz sentido, não tem lógica ele ter um tamanho muito grande, ele ser de um tipo muito grande. Eu vou estar desperdiçando espaço ali, desperdiçando armazenamento. Então eu tenho que ajustar o tipo de dado que eu vou ter ao tipo de campo que eu vou criar. Então eu vou criar um varchar quando eu precisar de um varchar, eu vou criar um int quando eu precisar de um int. Mas qual o tamanho desse int? Ele vai ser fixo ou ele vai ser variável? Então é muito importante entender isso. É muito importante entender esses tipos. Essa documentação está lá no GitHub. É muito importante pegar a documentação, dar uma olhada, guardar a documentação para possível consulta no futuro. Na próxima aula a gente vai aprender a alterar um tipo lá no MySQL Workbench. Vamos supor que a gente tem lá um campo de um tipo e a gente entendeu que não é mais legal aquele campo ser daquele tipo. Então vamos alterar aquele tipo e economizar espaço, economizar armazenamento aí. E se você gostou dessa aula, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Isso vai ajudar muito o canal. Bora para a próxima aula.